Olá pessoal, tudo bem? Começamos novamente mais uma aula. Essa aula é para alunos do terceiro ano do ensino médio, né? É uma continuidade ao que a gente estava falando. A gente já estava falando sobre juros simples, aumentos e descontos sucessivos e agora a gente fala sobre juros compostos, né? Então, antes da gente começar a falar sobre juros compostos, vamos saber o que é um juro composto, né? Então, o juro composto é aquele que em cada período de tempo, cada período financeiro, a partir do segundo, é calculado sobre o montante relativo ao período anterior, né? Não sei se vocês lembram do juros simples. Juros simples, como ele é calculado? Ele é sempre calculado sobre o valor do capital, né? Você tem o capital e todo o cálculo que é feito de juros no regime de capitalização simples é sempre sobre esse capital. No juro composto, não. No período que você tem a capitalização, os juros posterior sempre ele calcula, né? A base de cálculo dele é sobre o montante do mês anterior, certo? O que acontece? Como é que a gente tem a formulazinha para fazer o cálculo, né, para descobrir tudo que a gente precisa a respeito de juros compostos? Então, você tem o capital, você vai ter a taxa, né? Essa fórmula aqui é a fórmula, não sei se vocês lembram, de aumentos sucessivos, né? Lá no vídeo aumentos e descontos sucessivos, essa parte aqui é a parte de aumentos sucessivos, em que cada período financeiro, aqui, cada período de tempo, você vai ter um mais esse I1, I2, I3 até o IN, que é a nossa taxa no respectivo período. Se todas as taxas forem iguais, se essa taxa for igual a essa, que foi igual a essa, que foi igual a essa, se todas elas forem iguais, a gente pode escrever isso daqui como sendo 1 mais uma taxa I. Todos esses I's aqui, ó, são iguais, certo? E o que acontece quando você tem todos eles iguais? Você pode escrever isso em forma de potência. Vai ser o capital, que está multiplicando quem? 1 mais I, que é a nossa base, a base da potência, elevado a N, que é o expoente. Tá certo? Então, o nosso montante M, vai ser o quê? Vai ser capital que multiplica 1 mais I elevado a N, tá certo? Já estava aqui porque a gente vai usar para todas as questões que a gente for fazer, a gente vai usar essa formulazinha, né? Só um detalhe, aqui diz a partir do segundo mês, certo? Porque no primeiro mês, se você contar a capitalização no primeiro mês, o juro simples para o juro composto, desde que ela seja capitalizada mensalmente, não vai ter diferença. Por quê? No primeiro mês, a capitalização dos juros compostos é sobre o capital inicial, né, do juros simples. E dos juros compostos também. Tanto juros simples quanto juros compostos, no primeiro mês é capitalizado somente, exclusivamente sobre o capital inicial. A partir do segundo mês, o juro composto capitaliza sobre o montante gerado no mês anterior, certo? Que é um pouquinho maior, né, do que no mês seguinte, né? Dependendo da taxa aí vai ser um pouquinho maior. Já no juros simples não, ele vai sempre ser aquele mesmo capital. Então, os juros simples, né, tendem a ter uma remuneração menor que os juros compostos, certo? À medida que você deixa o tempo no fundo de capitalização de juros compostos, essa remuneração ela vai ser maior se comparada com uma capitalização a juros simples no mesmo período de tempo e sob a mesma taxa, ok? Então, isso daqui é a formulazinha que a gente vai usar para resolver as questões de juros compostos, né? Quando a gente quiser encontrar um montante, você aplica aqui os valores aqui e você vai encontrar. Toda a questão, né, você tem 4 valores representados aqui por letras. O montante, o capital, a taxa e o tempo. Então, toda questão que você tiver, você vai ter que ter um desses valores para encontrar o quarto, certo? Se a questão for encontrar o montante, você tem que ter o capital, a taxa e o tempo. Se a questão for para encontrar o capital, você tem que ter o montante, a taxa e o tempo. Se for para encontrar a taxa, você tem que ter o tempo, o capital e o montante, tá certo? Então, todas as questões, você vai ter um valor desconhecido, mas os outros têm que ser conhecidos, ok? E aí você vai manipular para poder encontrar esse valor desconhecido, certo? Então, essa é a ideia introdutória, a ideia inicial do que é um juro composto. E agora vamos aos exemplos, né, para poder resolver, para ter a ideia de como resolver as questões da lista, ok?
Bom, pessoal, vamos lá, né? Vamos aos exemplos, né? Como eu já tinha dito, né? Toda a questão que a gente vai resolver aqui, né? As questões que vocês vão fazer na lista, vocês vão usar essa formulazinha aqui, tá certo? Vou isolar o termo correto aí para descobrir o que se pede na questão, certo? Então, primeiro exemplo aqui, a gente tem que calcular o montante produzido por R$2.000, né? O capital, né? Sobre o regime de juros compostos, né? A taxa é de 5% ao mês, uma taxa mensal de 5% durante 2 meses, tá certo? Então, só isso. Então, é a aplicação direta da fórmula, né? Quero calcular um montante, para calcular um montante é capital, que é 2.000, vezes 1 mais a taxa que a gente coloca formato unitário, né? Aquela que é um número decimal aqui, certo? E o tempo, que é 2 meses, tá certo? Depois a gente vai ver exemplos em que quando a taxa é dada num período de tempo e o tempo de capitalização é diferente. Aqui coincide. Aqui a taxa é mensal e a gente vai aplicar por 2 meses, né? A gente pode ter uma taxa anual e uma quantidade de meses inferior a um ano. A taxa anual e uma quantidade de meses inferior a um ano. Ou a taxa mensal. E você tem o capital, né, sendo capitalizado em 17 dias, por exemplo. Então a gente vai ver mais para frente um exemplo em que a gente tem aqui uma quantidade de dias que não se encaixa bem direitinho. Aqui se encaixa. Taxa mensal durante 2 meses. Tá certo? Então vamos lá. Então são 2.000, certo? 1 mais 0,05 é 1,05 elevado a 2. 1,05 elevado a 2 é 1,1025, certo? 1025. E 2.000 vezes 1,1025 é 2.205, certo? Então, meu montante, né, o montante produzido aqui sob o regime de juros compostos é 2.205. Só a título de curiosidade, se fosse no regime de capitalização simples, certo? Se fosse juro simples, como é que seria? A gente comparar, seria o montante produzido, seria capital vezes taxa, né? Seria 1 mais a taxa, que é 0,05, vou botar aqui IN, tá certo? Então como é que vai ficar? Seria 2.000 que multiplica 1 mais 0,05 vezes 2, certo? Que vai ficar 2.000, aqui 0,05 vezes 2 dá 0,1, certo? Aqui isso daqui vai dar 0,1, mais 1 vai dar 1,1, certo? E quando eu multiplicar 2.000 por 1,1 vai dar 2.200. Então essa daqui é sobre o juros simples, tá certo? Essa daqui é o regime de juros compostos. Ah, professor, mas a diferença seria só de R$5? Isso em 2 meses, tá certo? Mas quando você deixa um capital sobre o regime de juros compostos por um período grande de tempo sendo capitalizado, a diferença tende a ser bem maior, tá certo? Então, geralmente, a diferença é muito maior, né, quando você tem capitalização a juros compostos em relação à capitalização a juros simples, tá certo? A partir do segundo mês você já nota a diferença. No primeiro mês é tudo igual, a partir do segundo mês você já nota a diferença. Quanto maior for o tempo, né, sobre a mesma taxa de juros, maior vai ser a diferença, tá certo? Então esse foi o primeiro exemplo, vamos a mais exemplos. Exemplo 2, qual o capital que sobre o regime de juros compostos de 4% ao mês, aqui AM significa ao mês, por 2 meses, gera um montante de 21.632, certo? Como tínhamos mencionado, todas as questões ali, né, todos os problemas que envolvem matemática financeira, né, a juros compostos, a gente usa aquela formulazinha, tá certo?
Então aqui, o que a gente tem para resolver a questão? A gente tem o montante, que é esse aqui, 21.632. A gente tem a taxa, que é 4% ao mês, que a gente escreve nesse formato, 0,04. A gente tem o tempo, de novo, que é 2, certo? A taxa de juros ao mês e o período é 2 meses. E a gente não sabe quem é o capital. Então, nosso problema seria encontrar, encontrar o capital, ok? Como é que a gente resolve isso? Isolando quem? Capital. Isolar significa deixar ele sozinho de um lado e passar todo mundo para o outro lado. Então, para isolar, o que eu vou fazer? Eu vou copiar novamente aqui, resolvendo essa parte. 21.632 é igual a C. 1 mais 0,4 é 1,04 elevado a 2. 1,04 elevado a 2 é 1,0816. E aqui desse lado, 21.632, certo? Como esse valor, como esse número aqui, ele está multiplicando C, eu passo ele para o outro lado dividindo. Então, para descobrir o valor do C, basta passar aquele número que está ali multiplicando para cá dividindo. 1,0816 igual a C. Quando você fizer essa divisão desse número aqui por esse, você vai encontrar que o C é igual a 20.000 reais, tá certo? Vou botar aqui 00. Então é 20.000 reais, ok? Então toda vida que você tiver um problema que encontrar o capital, basta você isolar o capital, certo? Em alguns livros você já tem a formulazinha pronta do capital. Em alguns livros diz que o capital é o quê? É o montante dividido por 1 mais a taxa elevado ao tempo, certo? Eu não gosto de colocar essas fórmulas, por quê? Porque a pessoa fica com um monte de fórmula semelhante na cabeça, certo? Essa fórmula aqui é essa mesma fórmula quando você passa esse termo aqui para o outro lado. Então é mais interessante você decorar uma e saber manipular uma fórmula só do que decorar várias fórmulas que são consequência umas das outras, tá certo? Então, tentem decorar só essa formulazinha aqui, não esquecer dela, que com ela você resolve qualquer problema, tá certo? Então uma foi, o primeiro exemplo foi para a gente encontrar o valor do montante, esse agora para a gente encontrar o valor do capital inicial, e a gente vai para as outras para encontrar a taxa e o tempo de capitalização, certo? Bom, pessoal, terceiro exemplo, Terceiro exemplo, do mesmo jeito que a gente fez com os outros dois, a gente usa aquela fórmula. Nesse exemplo aqui, a gente quer saber a taxa mensal, certo? Um capital 2.000 foi aplicado a juros compostos durante 4 meses, produzindo um montante de R$ 2.200. Qual a taxa mensal de juros da aplicação, tá certo? Então, a gente usa do mesmo jeito que nas outras aquela fórmula, eu já vou aplicar direto. O meu montante é 2.200, certo? Capital inicial é 2.000. Da fórmula mais a taxa que eu não sei, é o que eu quero descobrir. E o tempo é 4 meses, ok? Então, semelhante ao que a gente já tinha feito, a gente tem 4 informações aqui. Montante capital, tem 3 informações. Montante capital e o tempo para descobrir a taxa. Então, a primeira coisa que a gente faz é esse 2.000 aqui, esse capital que está multiplicando, a gente passa ele dividindo. Então, vai ficar 2.200 dividido por 2.000 é igual a 1 mais a taxa, que eu não sei quem é, elevado a 4. Quando eu dividir esse valor aqui, ó, 2.200 por 2.000,
eu vou ficar com 1,1 igual 1 mais I elevado a 4, certo? Aí o que que acontece? Você tem aqui uma potência, desse lado aqui você tem uma potência elevada a 4, né? Você tem uma base aqui com expoente, uma potência com expoente 4. E para você tirar, para mim conseguir isolar esse I aqui, eu preciso tirar esse expoente daqui. Como é que eu faço para tirar um expoente de uma potência? Você aplica raiz, tá certo? Se o expoente é 4, você aplica raiz quarta de 1,1 aqui, certo? E aqui desse outro lado também, você aplica a raiz dos dois lados. Tem gente que fala, passa essa 4 em formato de raiz para cá. É a mesma coisa, aplicar a raiz dos dois lados é a mesma coisa que passar esse 4 em formato de raiz para o lado de cá. Né? A gente vai considerar aqui só, a gente vai considerar aplicada a raiz aqui, então vai ficar 1 mais I, certo? E calcular essa raiz. Quando você calcula essa raiz aqui, né? Raiz quarta de 1,1, ela é 1,0241, certo? 0,241 é igual a 1 mais I, ok? Esse 1 ele está somando, está sendo somado a taxa. Então ele passa para o outro lado subtraindo, então vai ficar 1,0241 menos 1 é igual a I. E esse valor aqui, menos 1, vai dar 0,0241, que é igual a I, essa minha taxa unitária, colocando em forma, né, aquela representação de porcentagem habitual. Então isso daqui vai ser 2,41%, certo? Esse aqui é o valor do meu I, ok? Então pronto, mais um exemplo em que a gente usa basicamente aquela fórmula, isolando. Qual a diferença dos outros exemplos que a gente viu, dos outros dois? Aqui a gente precisou aplicar a raiz, certo? Então, tendo um problema, uma questão que você precisa encontrar taxa, você vai aplicar a raiz. Qual a raiz, professor? A raiz indicada por esse expoente aqui. Se aqui o expoente fosse 5, você ia usar a raiz quinta. Se o expoente fosse 9, você ia usar a raiz aqui com o índicezinho aqui 9, certo? Então sempre você vai isolar, né, numa questão de juros compostos, isolar e aplicar raiz para poder isolar esse I aqui, tá certo? Então esse é o jeito de fazer questões envolvendo juros compostos quando você tem que descobrir a taxa, tá certo? E a última que a gente vai fazer é uma que envolve o tempo, tá certo? Eu acho que é a última, não sei se tem mais alguma interessante, mas a próxima vai ser a que envolve o tempo, certo? Bom, pessoal, vamos lá ao nosso quarto exemplo, né? Durante quanto tempo um capital de 2.000 deve ser aplicado a juros compostos e a taxa de 1,5% ao mês para gerar um montante de R$ 2.236,28? Então, como eu tinha dito antes, sempre a gente parte daquela fórmula, né? Você vai colocar aqui o montante, 2.236,28. A gente tem um montante. A gente tem o capital inicial, que é 2.000. A gente tem a taxa, que é 1,5% ao mês, então é 0,015. E o que a gente precisa descobrir é o tempo que a gente vai chamar aqui de N, tá certo? Esse é o valor desconhecido que a gente precisa encontrar, o nosso N. Então, inicialmente, a primeira coisa que a gente faz é tentar isolar o máximo possível, tentar simplificar o máximo possível. Passando esse 2.000 que está aqui multiplicando e dividindo. Então, vai ficar 2.236,28 dividido por 2.000. Isso aqui é 1 mais 0,015 elevado a N. Quando você faz essa divisão, 2.236 dividido para 2.000,
você vai chegar a 1,8140, que é igual a... Aqui eu vou juntar, vai ficar 1,015 elevado a n. Aí aqui a gente para pensar um pouco. Aqui eu não posso aplicar raiz, tem gente que acha que resolve com raiz. Aqui a gente não pode aplicar raiz, porque lembra do exemplo anterior, eu aplicava a raiz com o índice da raiz coincidindo com esse expoente aqui. Só que esse é um valor desconhecido, como é que eu vou saber qual raiz é? Se é a raiz terceira, quarta, quinta, eu não tenho na calculadora uma raiz com índice n. Então eu não consigo resolver por meio de raiz aqui. Certo? E o que a gente vai usar, professor, para poder encontrar? A gente vai usar o logaritmo. Certo? O logaritmo ele tem uma propriedade interessante que a gente consegue descer o expoente para frente. Tá certo? Quando a gente aplica o logaritmo, esse expoente que está aqui, ele desce. Então a gente vai usar logaritmo aí para poder descobrir quem é esse n. Então o que eu faço? Eu vou aplicar logaritmo desse lado e desse. Vou aplicar o logaritmo desse número aqui, ó. E vou aplicar do outro lado, logaritmo. Logaritmo de quem? Disso que está aqui. 1,015. Certo? E agora? Como é que eu faço? O que vai acontecer? Quando você aplica logaritmo, esse expoente que está aqui, ele vem aqui para frente. Certo? É uma propriedade dos logaritmos. Eu não vou entrar em mais detalhes. Para vocês bastam saber que essa propriedade vale. Eu aplico o logaritmo dos dois lados. Logaritmo aqui e aqui. Por quê? Quando eu aplicar logaritmo, eu tenho a possibilidade de fazer com que esse n desça para cá. Então, como é que vai ficar aqui desse outro lado? Vai ficar o log desse primeiro cara aqui, ó. 1,118140 é igual a n. O n desceu. O n estava aqui, ele desceu. Log de quem? Desse cara aqui. 1,015. E agora? Agora que ele está aqui na frente, ele está multiplicando isso aqui. Ele desceu, só que ele desceu o quê? Ele desceu multiplicando. Certo? Eu posso passar tudo isso que está aqui, ó, dividindo. Então, eu vou passar para o lado de cá dividindo. Vai ficar assim. Vai ficar o logaritmo de 1,118140 dividido por quem? Por o logaritmo, esse daqui que passou dividindo, logaritmo de 1,015. Do outro lado ficou sozinho o n, certo? Só que você vai ter que usar uma calculadora para resolver, tá certo? Quando você jogar na calculadora, dividir esse logaritmo por esse, uma calculadora científica, você vai encontrar que essa divisão é igual a 7,5. Então, o seu n, no tempo, né, que você precisa deixar o valor aplicado nesse fundo aí, é 7,5 meses. A gente está falando em meses, então são 7,5 meses. Cuidado na hora de marcar as questões lá na lista que a gente vai ter, para não errar, certo? 7,5 meses é que você considera como se fosse capitalizado diariamente, tá certo? Aqui você, professor, mas não é capitalizado por mês. Então no final do primeiro mês tem uma capitalização, no final do segundo mês tem uma capitalização. Aqui vamos entender o seguinte, certo? Se eu deixar só 7 meses, ia atingir esse montante aqui? Não, precisaria de 7 meses e meio. Então, com 7 meses, digamos que seja uma questão de marcar uma alternativa. Com 7 meses, você não consegue capitalizar 2.000 a uma taxa de 1,5% para chegar nesse valor. Então, o menor valor inteiro, a menor quantidade de meses necessárias para que você tenha esse valor aqui, ou mais, seria 8, tá certo?
Se fosse capitalizado diariamente, se ela dissesse assim, que é capitalizado diariamente, né, que o juro é diário, aí você poderia contar quantos dias tem em 7 meses e meio, certo? Aí você colocaria o valor exato lá. Só que como a pergunta está sendo feita em meses, né, digamos, qual é o tempo mínimo necessário para que esse capital, essa taxa de juros, gere esse montante? Se você tivesse a alternativa, você colocasse 7, estaria errado. Porque em 7 meses você não capitaliza para chegar nesse valor. Você precisa, no mínimo, 8 meses. Então, a alternativa, se você tivesse duas alternativas lá, uma 7, né? 7 meses e outra 8 meses, você iria marcar a alternativa 8 meses. Que é o tempo mínimo necessário para que esse capital, a essa taxa de juros, gere esse valor aqui, certo? O tempo correto é esse, só que numa alternativa, se você tivesse entre 7 e 8, você marcaria 8, tá certo? Então, com isso, a gente já fez todas as questões que envolvem capital, montante, taxa e tempo. Aí vamos ver mais duas questõezinhas aí que tem um enunciado um pouquinho diferente, só para a gente conseguir fechar todas as questões da lista. Bom, pessoal, vamos ao nosso último exemplo, né? Esse exemplo, ele quer saber o valor do montante gerado numa aplicação de R$5.000 pelo período de 8 meses sob o regime de juro composto com taxa de 30% ao ano. Então, nesse problema aqui, nessa questão, nesse exemplo, nós temos que o tempo de capitalização, que é anual, é diferente do tempo que o valor ali vai ficar capitalizado. A gente tem duas maneiras de resolver, certo? Ou a gente transforma a taxa, ou a gente transforma o tempo. Ou a gente adequa a taxa, ou a gente adequa o tempo. Vamos fazer dos dois jeitos, certo? Então, para adequar a taxa, a gente vai mexer com taxas equivalentes, tá certo? Taxas equivalentes, ok? Como é que é a taxa equivalente? Eu tenho que descobrir qual é a taxa mensal que corresponde à taxa anual, certo? IA de taxa anual e M de taxa mensal, certo? Esse fator aqui é o fator que capitaliza o meu valor ali, o meu R$5.000, certo? Toda vida que eu tenho um problema de juros compostos, isso daqui é o meu fator de capitalização, a gente chama de fator de capitalização. Então, esse fator aqui, ele tem que ser igual a esse. Em qual período de tempo? O período de tempo aqui é 1 ano, o expoente é 1. O expoente aqui tem que ser correspondente, né? Tem que ser um número que corresponda à mesma quantidade de tempo aqui. Ora, se aqui o tempo é dado em meses, quantos meses são um ano? 12. Certo? Então, qual vai ser a taxa mensal, por isso que aqui é 12, que corresponde à taxa anual, certo? Esse valor eu não tenho, mas esse eu tenho. Então vai ficar 1 mais IM elevado a 12 igual a 1 mais, quanto que é a taxa anual? 30%, 0,3 elevado a 1. Passo a raiz, né? 12ª dos dois lados, então vai ficar raiz 12ª de 1 mais IM aqui do lado, raiz 12ª de 1,3, já vou colocar direto, né? E aí o que vai acontecer? Essa daqui, ó, essa daqui está elevada a 12. Deixa eu só ajeitar aqui. Essa daqui está elevada a 12. Então eu vou simplificar. Então vai ficar 1 mais IM é igual a raiz 12ª de 1,3. Certo? Ou seja, IM, a taxa mensal é o quê? É a raiz 12ª de 1,3 menos 1. Quando você calcular a raiz 12ª de 1,3, você vai encontrar esse valor aqui, ó. Você vai encontrar que isso daqui é igual a 1,022.
aproximadamente 10, 4. E aqui eu copio menos 1, certo? Quando você subtrair aqui, ó, você vai ter que sua taxa mensal é de aproximadamente 0,02210,4, certo? Essa é a sua taxa mensal, ok? Aí o que é que acontece? Quando você coloca esse valor aqui, né? Essa é a sua taxa mensal. Aí agora, com a taxa mensal, você tem como calcular o período de 8 meses. Como é que vai ser o montante agora? O montante vai ser igual ao capital, que é 5.000, vezes 1 mais a taxa, certo? Quando eu somar 1 aqui, volta para esse valor aqui. Então vai ficar 1,02210,4 elevado a quanto? A 8, ao tempo, que é meses. Esse valorzinho aqui, ó, quando você multiplicar, quando você elevar ele a 8, certo? Vou arredondar aqui, ok? Quando você pegar esse valor aqui arredondado, ó, elevado a 8, isso daqui vai dar quanto? Dá 5.000 vezes 1,022 elevado a 8, vai dar aproximadamente 1,19016. E quando você multiplicar esses dois aqui, ó, vai dar quanto? Vai dar aproximadamente 5.955, ok? Então, esse daqui foi um jeito da gente fazer o quê? Encontrando as taxas equivalentes. Você calcula a taxa mensal, que é equivalente a 30% ao ano, tá certo? A taxa mensal é de aproximadamente 2,2%, ok? Que corresponde a 30% ao ano. Ou você pode alterar o quê? Você pode colocar o valor, você pode alterar o tempo, né? Como é que a gente faz? Alterando o tempo. Alterando o tempo é assim, ó. Alterando o tempo, você mantém a taxa anual, só que você vai adequar o tempo. Como assim? Meu montante vai ser igual ao quê? A os mesmos 5.000, 1 mais 0,3, que é a taxa anual, e eu vou mexer no tempo, certo? Como é que eu mexo no tempo? Aqui, né, eu vou ter que colocar 8 meses, só que para o tempo aqui ficar igual com o tempo da taxa, eu vou colocar 8 meses de quantos meses? Quantos meses tem um ano? 12. Então aqui o meu tempo vai estar adequado ao período de capitalização. Eu não vou pegar um ano todo, eu vou pegar só 8 partes dessas 12 partes que correspondem a um ano. E aí eu faço a conta usando esse formato aqui. Eu vou adequar o meu tempo e não a taxa. A taxa permanece a mesma. A taxa aqui foi 2,2%, né? E aqui a taxa vai ser 30%. Eu adequei somente o tempo. E agora, como é que vai ficar? Vai ficar 5.000 vezes 1,3 elevado a 8 sobre 12. 1,3 elevado a 8 sobre 12 dá também, certo? Dá também 1,19016, aproximadamente, certo? Perdão, aqui é 11, certo? Aqui é 11, aqui é 11 também, ok? Aqui é 11. Ok? Que é 11, né? E quando você multiplicar esse valor aqui, ó, 1.1911, você vai ter 5.000, aproximadamente 5.955, tá certo? Então, tanto faz eu fazer, encontrando uma taxa equivalente, né? E fazendo o período ali de 8 meses, ou adequando o tempo,
tá certo? Fazendo essa conversão aqui dos meses para um tempo que seria em anos, tá certo? E aí você resolve. Esse jeito aqui é mais prático, que a questão sai mais rápido, tá certo? Mas se tiver alguma questão perguntando taxa equivalente, você faz do outro jeito. Você iguala os dois e aí você encontra o valor da taxa mensal, que equivale a tanto por cento ao ano, ou da taxa trimestral, corresponde a tanto por cento ao ano, ou uma taxa mensal, que corresponde a tantos por cento ao dia. Você consegue fazer essa conversão, tá certo? Então essa foi a nossa aula sobre juros compostos. Eu acho que todos os assuntos que estão na lista foram debatidos aqui, né? Foram discutidos, né? As questões, elas com tudo que a gente viu aqui, a gente consegue fazer todas as questões, vocês conseguem fazer todas as questões. Algumas você tem que ter um cuidado, né? Tem que ler, tem que fazer a interpretação, mas o conteúdo em si, que vocês precisam para resolver, ele está tudo aqui, tá certo? Então foi isso, um abraço e até o próximo vídeo.